Você não passou na OAB 3 vezes. Sim. E aí você teve que levantar a mão e falar assim, ó, eu vou ter que sair daqui. Uma bacharel em Direito, que não estava conseguindo passar na OAB. Eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho da OAB. Que maravilhosa a oportunidade que eles descobriram pelo fato de não ter passado na OAB. Você fazer 5 anos de faculdade e o fato de não ser aprovado na OAB, então joga fora o seu diploma. Isso não seria justo. Eu acho que isso é o mais brilhante. Eu deixei de ser uma bacharel que não tinha passado na OAB para ser uma empresária jurídica. Você melhora a vida de centenas de milhares de advogados, porque existe muito mais entre o céu e a terra do que passar ou não na OAB. Olá, mais um episódio do Fala Direito, este podcast feito com amor para você que fala direito, assim como nós. A ideia desse podcast, em parceria com a VUMP, é trazer para você, que de alguma forma permeia este lindo ecossistema do direito, visões diferentes, inspirações, lições de vida, enfim. A gente está aqui para fazer com que você veja e viva a sua carreira jurídica de uma maneira diferente. E hoje eu vou conversar aqui com Maria Fernanda Torrano. Nossa, gostei da apresentação. Maravilhosa. Ela que é forte, potente, onde ela tá, todo mundo sabe que ela tá, é assim que é com Maria Fernanda Torrano. Ela que impacta a vida de milhares de pessoas, e aqui eu tô falando de alunos, tô falando de advogados, tô falando de bacharéis. E quando eu pensei em trazer Maria Fernanda Torrano para este episódio aqui, eu pensei muito no tanto que as lições de vida de Maria Fernanda Torrano, bem como os aprendizados técnicos que todo mundo tem que ter com ela, podem reverberar e impactar de uma maneira assim estratosférica a vida daqueles que compreendem que para ter sucesso na carreira jurídica, não necessariamente você precisa disso ou daquilo. Nós vamos nos aprofundar neste tema. Maria Fernanda Torrano. Gostei. Muito obrigada pelo convite, amiga. É um prazer estar aqui, fazer parte desse projeto, que tudo que Flávia toca vira ouro aqui, meu. Maravilhosa. Obrigada. Maria Fernanda, vamos lá. Vamos lá. Quem é Maria Fernanda? Por que estamos aqui agora? Uau! Quem é Maria Fernanda? Normalmente as pessoas começam a se definir pela profissão, né? Uhum. Percebe que normalmente, né? Eu poderia falar, Maria Fernanda é correspondente, Maria Fernanda é empresária. Mas eu ouso dizer que Maria Fernanda é uma pessoa que tem se dedicado muito para quebrar padrões. Conte-me mais. Qual foi o primeiro padrão que você quebrou na sua jornada? Vamos começar diferente este podcast. Eu gostei. Já que é para quebrar padrão, vamos quebrar. Olha, eu sempre quebrei padrões. Eu acho que desde a minha existência, talvez esteja na minha essência, né? Onde o mundo tá falando A, eu vou lá e falo, será que é A mesmo? Será que não dá para ser B? Entendeu? Eu respeito o A, mas o B também pode ser legal. E na minha vida, pessoal, sempre quebrei padrões pelo jeito que eu sou, como você falou, onde quando chega as pessoas sabem que chegou. Eu não gosto de ser uma pessoa que fica no escuro. Eu gosto de ser uma pessoa que impacta positivamente, principalmente o ambiente onde eu tô. Isso não é exatamente uma quebra de padrão, mas é como eu me posiciono. Então, de uma certa forma, quando eu comecei a minha área do direito, que estamos aqui falando de direito, quando eu terminei a faculdade, foi exatamente assim que aconteceu. Eu quebrei mais um padrão, mas isso daqui a pouco a gente vai falar. Não vai falar agora. Não vou. Quando você fez a faculdade de Direito, atendendo a todas as expectativas das pessoas que estavam em seu entorno, porque eu acredito que muita gente que faz Direito tem isso, né? De atender expectativas, né? Sim. Não necessariamente, isso eu converso com os meus alunos, com os meus mentorados, não necessariamente o primeiro passo no Direito foi um passo, nossa, eu sonho em ser. Verdade. Um pouco diferente da minha história, porque eu sempre sonhei ser advogada, sonhei ter a minha empresa jurídica e tal, mas como foi para você entrar no mundo do direito? Verdade. No meu caso, não. Eu gostava de história, gosto de história, então eu queria ser professora de história. Ou trabalhar com marketing. Eram as minhas, ou jornalismo, também era uma opção ali. Direito não era uma das minhas, nem quarta, talvez minha quarta opção. Então, história não rolou, jornalismo não rolou. Por questões de exatamente isso que você falou, de pressões ali familiares,
você tem que, se tem que, é bem Você chegou a complicado, né? tentar essas outras carreiras ou você Não. teve que ir diretamente para o direito? Tive que ir. A primeira que eu iria tentar seria história. E com certeza eu não seria uma professora de história, porque a visão, né, da minha família, que imagina, você vai ser professora de história, tipo, com certeza eu não seria uma professora de história no padrão. Aham. Com certeza, né? Aham. Então eu tive que. Então direito foi a minha única opção, né? Tive que prestar. Eu gosto de começar a falar sobre isso para a gente não romantizar aqui também, né? Porque a gente fala muito sobre pessoas que amam o direito, que sempre quiseram o direito. Eu sou uma dessas. Só que quando a gente, tipo, não, eu fui porque eu tive que ir. Eu acho que a gente fala e conecta com muitas pessoas que Verdade. tiveram que entrar. Até porque a faculdade de Direito é uma das faculdades mais tradicionais que tem no Brasil hoje. Exatamente. E como foi fazer a faculdade de Direito neste lugar de eu tenho que estar aqui? Como Verdade. foi? No primeiro semestre eu já percebi que eu não me encaixava com isso que você acabou de falar, tradicional. E era tradicional. A forma de falar, a forma de vestir, a forma de pensar. E eu falava, gente, não é possível. Não é possível que o mundo... Eu me formei em 2010, então eu entrei na faculdade em 2006. Não é possível que o mundo de 2006 é o mesmo mundo de 1950 que as pessoas faziam faculdade de Direito. Não é possível isso. Então, no primeiro semestre, eu já percebi que eu ia fazer a faculdade, entrei, mas que eu não ia querer seguir a manada. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas eu sabia que eu não queria seguir aquela manada. Eu não queria falar daquele jeito, o juridiquês. Eu não queria nem mesmo me vestir. Eu acho que eu não botei uma camisa os 5 anos de faculdade. Eu posso colocar, né, o blazer e tal, mas a camisa era... E é de personalidade, né? Dá pra pertencer ao mundo jurídico sem a camisa. Então, era esse nível de não pertencimento. Uhum. E aí... A parte que eu gostei muito do direito, principalmente no primeiro ano, foi a parte de história. Enquanto todo mundo odiava a história do direito, eu falava, é muito legal isso daqui. Direito romano, Direito né? romano, porque era o que eu gostava. Uhum. E o que eu me... Bom, daí vamos evoluir depois da conversa. Vai, fala. Daí... Porque eu fui fazer estágio desde o primeiro semestre. E aí, É muito louco isso, né? Porque é uma pessoa que não se encaixa, que não quer fazer parte daquilo e entrar para um estágio logo no primeiro semestre. E onde você fez estágio? Assim, se você não quiser, mas era um escritório pequeno, era um escritório grande. Escritório grande que mexia com licitação. Ou seja, o Nada mais tradicional da vida. Sim, da né? vida. Na Faria Lima, gigante, que cuidava depois de todas as linhas de metrô em São Paulo. Assim, super grande e tradicional. Uhum. Mas eu já fui logo para uma área que eu não tinha aprendido na faculdade, para me desafiar. Qual? Essa área de... Ai, como é o nome? Não é licitação? Administrativo? Ai, me fugiu o nome, amiga. Peraí. Não, é licitação. Essa parte de obras públicas e tudo mais. Uhum. Eu só ia ver isso na faculdade, acho que lá pro 4º ano. Porque no primeiro ano você não vê nada. Você vê isso, né? E por mais que fosse fora da curva, era extremamente burocrático, né? Sim, extremamente. E difícil, né? Pelo E como primeiro você ano. lidou com isso? Eu fui procurar o estágio porque eu olhei na faculdade e falei, não, isso aqui não é possível. Isso aqui não é assim o direito. Eu quero ver na prática. Então, por isso que eu fui fazer estágio. Além de precisar do dinheiro, mas era mais uma curiosidade de como que aquilo lá era na vida. Como que eu ia encaixar aquilo que eu estava aprendendo na faculdade. Entendi. E aí eu fui para essa área que, obviamente, a gente não tinha na faculdade ainda. Direito administrativo, né? Tudo mais. Mas eu já vi ali uma situação dentro de escritório de advocacia... Não, aquele povo tudo quieto, aquele povo tudo que não podia falar, aquele povo tudo sóbrio, né? Não sei o quê. E eu, feliz ali, espontânea, querendo fazer mudanças. A pessoa já entrou no estágio, querendo fazer mudança dentro do escritório de advocacia que eu acabei de entrar na faculdade, entendeu? Porque era meu isso. E não pode. Por quê? Porque não pode. Por que não pode? Por que é assim, entendeu? Mas eu fiz estágio no primeiro semestre. E eu tinha uma cabeça. Eu vou fazer o maior número possível de estágios até o 4º ano. Em várias áreas. O máximo que você puder. Tudo, tipo assim, civil, trabalhista, escritório pequeno, escritório grande, empresa, departamento jurídico, tudo. Porque no 4º ano, eu vou ficar no lugar onde eu vou ficar para sempre. Eu vou entrar no escritório da vida. Entendi. Esse então, era o a meu Maria projeto. Fernanda Torrano, a pessoa que era ali super disruptiva, que queria quebrar padrões e etc., estava a todo custo querendo entrar no padrão. Entrar no padrão. Né? Porque você queria, inclusive, a partir do 4º ano, entrar no padrão de ficar naquele lugar pra sempre. forever. Forever. Eu nunca pensei em empreender.
Isso era uma coisa que eu achava legal para os outros. Eu queria trabalhar para os outros. Olha a cabeça, como é que era. Porque nem sabia que eu podia empreender. Eu nem imaginava. E foi isso que eu fiz. Fiz estágio em escritório pequeno, escritório grande. Passei em uma das maiores multinacionais hoje no Brasil, no departamento jurídico. Trabalhei lá e aconteceu. No 4º ano, eu passei no processo seletivo de um dos maiores escritórios de advocacia no Brasil. Da América Latina, talvez. Então, o meu plano estava dando muito certo. E com isso, quando eu entrei nesse escritório, eu já tinha uma bagagem de escritórios muito diferentes. Inclusive um que eu fiz entrevista que o cara tinha máquina de escrever, amiga. Uau. E tá tudo bem, só que estamos falando do ano 2008? Nossa, com máquina de escrever. Entendi. Eu fiquei com medo até naquele escritório, né? Entendi. Então eu fiz tudo, fiz criminal, fiz trabalhista, fiz um monte de coisa. E quando eu cheguei nesse escritório do 4º ano, eu falei, é aqui. Ainda mais que eu passei. Agora aqui que fechou, eu vou envelhecer, entendeu? Aqui. E esse estágio foi muito curioso, porque era na área de seguros, na área civil. Mas o que me encantou nesse estágio não foi o direito. E aí que começou tudo. O que me encantou nesse estágio foi entender como aquele escritório funcionava daquele tamanho. A minha equipe tinha 40 pessoas. Tinham 14 advogados, 14 estagiários, um monte de gente do administrativo, sócios, coordenadores e tal. E 14 mil processos. Uau. E eu falava, como que isso funciona? Como é que opera isso, né? Como é que conseguem clientes? Como é que... Era essa a minha preocupação. Eu estava no 4º ano da faculdade. Então, eu virei estagiário do coordenador. Ele fez o meu processo seletivo e ele me pegou para ele e falou assim, você não vai ser estagiária de carteira, você vai ser estagiária do coordenador. Porque ele percebeu que eu tinha um dom para isso, de resolver coisas, de olhar e querer arrumar, entendeu? E ali eu entendi o funcionamento de um escritório de advocacia como, não processo, mas como gestão. Como procedimento, uma empresa. Como uma empresa que tinha um departamento de marketing, que tinha um departamento comercial, que tinha um departamento financeiro, coisas que os advogados, muito menos os estagiários, estavam de olho. O estagiário queria fazer agravo de instrumento, entendeu? Queria fazer uma apelação. Eu fazia também, fazia prazo. Deixa eu ver, acho que foi no 4º ano mesmo, né? No meio do 4º ano, eu assumi uma carteira de 1.100 processos nesse escritório. Porque o meu gestor, ele mudou toda a operação e botou os quartonistas que eram bons para assumir carteira, para saber como é a advocacia. Eu falei, nossa, que legal. Então, eu tinha 1.000 processos, um estagiário, e eu era ainda por cima estagiária do coordenador. Entendi. Isso me deu uma visão de que o advogado, o escritório de advocacia, não é processo. Processo, tá tudo bem, né? Ter processo, mas para crescer, para virar isso aqui que eu olhava, aquele escritório, outras habilidades. A advocacia só não vai ser suficiente. E eu fico te ouvindo e imagino o tanto de gente que tem nessa exata situação, sabe? De que não entrou na faculdade de Direito com a maior convicção do mundo, mas que teve que fazer do limão uma limonada, porque, já que estamos aqui, bora. Vamos ser melhor, né? Entendeu? E aí, o quanto que é importante que as pessoas te ouçam falar sobre as oportunidades que existem dentro desse lugar que a maioria das pessoas não vê. Nos bastidores, a gente estava combinando qual seria o tema, né, desse nosso bate-papo. E eu falei, amiga, nós vamos falar sobre todas as oportunidades que existem e que 98% dos advogados não compreendem. E assim, o melhor não são só os advogados que podem se aproveitar dessas oportunidades, que a gente precisa escancarar aqui, porque são oportunidades, existe dinheiro, existe uma vibração de abundância muito grande e enquanto as pessoas se apegarem a questões muito burocráticas, muito técnicas, muito pequenas, elas vão ficar ali dentro de uma caixa e não vão ver a grandiosidade que permeia tudo isso. Sim. E aí, Maria Fernanda Torrano, quando você estava ali vendo toda esta máquina funcionar, o que aconteceu? O que você sentiu? Qual foi a chave que virou? Quando você falou, uau, 40 mil processos? 14 mil processos. Qual foi a chave que virou? O que você falou? Caçamba, é isso? Ali, eu entendi que se eu seguisse no direito, que eu ainda não estava certa, eu estava fazendo a faculdade, mas eu não sabia, eu não me via advogando. Ali onde eu tinha certeza que eu não queria advogar.
Porque o que eu gostava não era fazer os prazos que eu tinha na minha carteira. O que eu gostava era de saber como funcionava o escritório. Como que fazia uma gestão de 14 pessoas. Como que trazia novos clientes. Era isso que eu gostava. Isso não era advogar. Advogar mesmo, né? De fazer peça. Sim, sim. Então, ali, com certeza, foi o ponto que eu decidi que eu fiz faculdade de Direito, mas que eu não ia advogar. Só não sabia o que ia ser. E se eu advogasse, na minha cabeça eu seria coordenadora de área. Era o que imaginava. Porque daí eu não preciso peticionar, que eu não tinha a menor paciência de ficar sentado escrevendo uma petição, não é o meu perfil. E eu poderia coordenar, ter ideias, crescer o escritório. Era essa a minha cabeça. Ali foi a virada de chave, amiga. Com toda certeza. E eu tinha o meu chefe era muito bom nisso. Em abrir oportunidades e mostrar que as coisas podiam ser diferentes. E ali eu fiquei, e ali eu teria ficado se O que aconteceu? Se lá esse escritório tinha uma regra, você só podia prestar 3 vezes a prova da OAB. Na terceira vez, se você não passasse, você era demitido. E eu prestei a primeira, prestei a segunda, na terceira também não passei. Antes de me demitirem, eu pedi demissão, porque na minha cabeça vou sair, vou prestar a prova, vou passar e vou voltar. Se eles me mandassem embora, eu não poderia voltar. E nesse escritório, eu sempre tive contato com correspondentes jurídicos, porque eu trabalhava em escritórios grandes. Sim. E lá nesse escritório, 14 mil processos. Eles contratavam muitos correspondentes jurídicos para fazer as audiências. Não tinha nem processo eletrônico na época, então tudo era correspondente. E eles eram muito ruins. Muito ruins. E eles ganhavam muito dinheiro. Porque como eu estava ao lado do coordenador, eu aprovava os pagamentos dos correspondentes. Eu via como funcionava o fluxo de contratação de correspondentes para um escritório daquele nível. E eles faturavam tipo 500 mil por mês, os correspondentes. Era uma empresa só que cuidava. E a gente está falando de um escritório. Um escritório. Todo aquele meu escritório contratava o mesmo correspondente. Era uma logística jurídica muito famosa naquela época. Mas eles eram muito ruins. Mas vamos lá, Fê. Antes da gente continuar aqui. Quando você fala, contratava um correspondente jurídico, porque tinha uma empresa de correspondente jurídica. Para quem está nos assistindo, que não faz ideia se correspondência jurídica é de comer ou de passar no cabelo. E tem muita gente que não sabe. É isso. O que é correspondência jurídica? Para uma operação que eu estou falando de 14 mil escritórios, processo, é inviável você ter escritórios no Brasil inteiro. Então, contratávamos correspondentes jurídicos para representar nas audiências, fazer os protocolos, cópias de processos, certidões, visitas presenciais, o que o cliente precisasse. Então, isso é o correspondente jurídico. E uma logística, uma empresa que é tipo um hub. Então, ela tem todos os correspondentes para os clientes. E ela faz a intermediação e a gestão. Então, essa empresa, que eu falei agora, faturava 500 mil reais por mês, só com o escritório que eu trabalhava. E, vamos lá, então você está dizendo aqui para nós que você estava trabalhando num escritório gigantesco, e esse escritório precisava ter braços em vários lugares por conta dos 14 mil processos que ele gerenciava. Isso. Por óbvio, era completamente inviável ter esses braços todos internalizados e que, portanto, eles contratavam esses correspondentes, que são os braços do escritório. Os braços. Hoje eu faço isso. Hoje meu escritório tem uma operação 100% remota. A gente atende clientes do Brasil inteiro e a gente contrata correspondentes, inclusive correspondentes da sua empresa. Isso. Sim, Maria Fernanda Torrano presta serviço para minha empresa. E um serviço impecável, inclusive. E é isso que um correspondente jurídico faz. Aí, Maria Fernanda, quando a gente fala do trabalho do correspondente, esse trabalho, ele é exclusivo de advogado? Não. Estudante de direito, bacharéis. E foi aí que eu entendi que aquelas pessoas estavam ganhando mais do que eu. Eu, na época, ganhava R$ 1.400, registrada. Eu era paralegal, então, portanto, já tinha me formado. E não tinha passado na ordem, então eu era paralegal. R$ 1.400. Aí eu começava a fazer as contas de quanto aquelas pessoas estavam ganhando. Então, só eu contratava o mesmo correspondente, sei lá, 50 vezes na semana. E aí eu fazia vezes o valor que a gente pagava, eu olhava o meu salário e falava, gente, então, a conta não tá fechando aqui, entendeu? E sabia que muitos não eram advogados. Mas eu não tinha, naquele momento, a clareza de que eu poderia ser essa pessoa.
eu sabia que eu podia contratar. Sabe? É a coisa mais óbvia do mundo, mas eu não tinha parado para pensar. Porque, com certeza, se eu tivesse parado para pensar no primeiro semestre da faculdade, era isso que eu teria feito. Com toda certeza. Porque eu ganharia mais experiência. Tudo que eu aprendi nos estágios foi válido, claro que foi. Mas eu sei que as mesmas coisas eu poderia fazer como correspondente jurídico. E ganharia muito mais. Mas aí eu acho que nós estamos diante de 2 perfis diferentes, né? Sim. Porque o perfil de quem faz o estágio para ser um melhor técnico no direito, Verdade. faz o estágio para aprender as matérias do direito, né? Faz o estágio para saber, enfim, como conduzir uma audiência, etc. E a partir do momento que você enxerga que o funcionamento de um escritório depende de gestão, e esta gestão depende de correspondentes jurídicos, você já não está mais pensando como uma operadora do direito. Você já está pensando como empresária, né? Ainda que de maneira amadora lá atrás, você, né, com os seus 20 e poucos anos, mas é uma mentalidade muito diferente, né? E eu acho que esta mentalidade muito diferente foi que te trouxe até aqui. Né? Sim. Porque você estava até agora contando para nós que você precisou ir lá e falar, não deu aqui, eu vou ter que me demitir. E eu me demiti. E aí o que eu conhecia? Mas vamos lá, porque eu não quero romantizar aqui não, tá? Sim. Você não passou na OAB 3 vezes, Sim. né? E aí você teve que levantar a mão e falar assim, ó, eu vou ter que sair daqui, mas deixa comigo, vou passar e vou voltar. Exatamente. Né? Com certeza era esse o plano. Com certeza. Quando era esse, sim. Uhum. Porque até então eu ainda queria pertencer a um escritório. Ainda não entendia onde que eu ia. Não tinha dinheiro, mas não tinha nada. Foi nesse momento que você começou a fazer trabalhos de correspondente? Foi. Porque eu saí e eu não queria me desconectar do direito. Eu tinha que arrumar emprego. Eu tinha que ganhar dinheiro, porque eu não tinha nada, minha mãe também não tinha, meu pai não existia mais. Eu vou trabalhar onde? No shopping? Eu vou fazer o quê? Uma bacharel em direito. Que não estava conseguindo passar na OAB, eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho da OAB, meu ex-chefe me pagou, inclusive, algumas vezes cursinho da OAB, mas eu não queria sair do direito, eu não queria me desconectar desse mundo. Se eu fosse trabalhar no shopping, não existia Uber na época, qualquer outra coisa, eu ia me desconectar, e eu não queria. Então, como eu pensei, bom, eu contratava esses caras, eu sei que não precisa ser advogado, eu acho que eu vou fazer umas correspondências jurídicas até passar na OAB. Aí, quando eu passar, eu volto pro escritório. Perfeito. Esse era o plano. Não sabia como fazer, não tinha a menor ideia, porque eu contratava. Eu nunca tinha entrado numa sala de audiência, apesar de formada. Tinha entrado lá na prática jurídica, né, que a gente tem no último semestre. Sim. Mas sentada, representando um cliente, eu nem sabia que eu podia fazer isso como bacharel. Audiência, eu sabia que podia ser correspondente, mas a audiência é muito ousada, né? Você fala, uma bacharel pode ir lá fazer audiência. Na cabeça do mundo jurídico, isso não é possível. Sim. E aí eu fui. E o plano era transitório, mas ele virou definitivo. No momento que eu olhei aquilo e eu comecei a ganhar mais dinheiro, mais liberdade, e eu estava com gestão, o que eu sempre quis. Eu falo que eu me encontrei na correspondência jurídica, porque eu não queria ser advogada, mas eu não sabia o que eu queria ser. E eu descobri ali uma oportunidade. E essa oportunidade, Fê, ela bateu na sua porta no momento de dor. Sim. E apesar de ter vindo no momento de dor, hoje foi justamente por conta deste momento de dor que cá estamos. Com certeza. Né? Que cá estamos desde a nossa amizade, porque nós somos amigas, né? Graças a Deus. Uma participa da vida da outra ativamente. Somos amigas pessoais. E profissionalmente falando, né? Os seus números, os seus resultados, o impacto que você causa na vida das pessoas. E aí, Fê, o que você acha na sua mentalidade? Porque o meu grande objetivo aqui nas nossas conversas do Fala Direito é conseguir mapear o que passa na cabeça das pessoas que eu admiro e que, portanto, trouxe aqui para conversar comigo. O que você acha que como você acha que foi o seu pensamento neste momento que você teve que fazer acontecer, assim? Qual foi o pensamento? O que te impulsionou a ver a oportunidade onde a grande maioria das pessoas, infelizmente, vê fracasso? Como é que assim? Você disse tudo, porque tem correspondentes mais antigos que eu, de profissão, porque eu falo que é uma profissão, mas que não ganham nem 10% do que eu ganho. Porque quando eu entrei para esse jogo, primeiro, eu sabia que o mercado estava precisando de bons profissionais, porque eu contratava. E era ruim. E eu falava, cara, esse cara é ruim e ele ganha 500 mil por mês. Imagina quando eles
me conhecerem. O quanto eu vou ganhar. Esse foi o pensamento. Então juntou eu e o Bruno, que na época era o meu namorado, hoje é meu marido. E eu falei, amor, imagina só se a gente aplicar tudo que somos, tudo que acreditamos e tudo que esperamos, porque o Bruno também contratava correspondente, a gente vai dominar esse mercado, cara. A gente vai ganhar muito dinheiro. A gente não vai só fazer uma cópia, fazer uma audiência. A gente vai fazer os escritórios de advocacia ficar apaixonados pelo nosso trabalho. Eu quero que eles... Eu lembro que eu falava isso pro Bruno. Eu quero que eles fechem o olho e falem assim, nossa, a Maria Fernanda, eu posso crescer o meu escritório. Porque ela vai dar conta. Esse foi o meu pensamento. Então, eu não queria ser uma correspondente que é lá no fórum. Eu queria ser a solução do problema do escritório de advocacia. Maravilhosa. Eu queria chegar nesse ponto. Eu queria muito chegar nesse ponto. Porque quando você conta a história triste de quem não passou na faculdade, parece que a correspondência jurídica foi tadinha. Não passou na OAB. Virou correspondente. Não vou. Entendi onde você vai chegar. Entende? Quando, na verdade, uau, que maravilhosa a oportunidade que eles descobriram pelo fato de não ter passado na OAB. Sim. Né? Porque isso não teria acontecido. Porque assim, além da amizade que temos, eu vejo muitas vezes alguns advogados reiterizando, né? Ou seja, trazendo ali um discurso muito agressivo, falando, mas até parece que não é nada. Não foi... E assim, isso além de ser muito cruel, então eu olho para você aqui no fundo dos seus olhos para te dizer que não seja cruel com as pessoas que estão transbordando, né? As pessoas que estão transbordando seu conhecimento para poder fazer com que, inclusive, a sua vida seja melhor através do conhecimento dela, respeite, acolha, porque existe muito mais entre o céu e a terra do que passar ou não na OAB. Essa frase ficou boa. Ficou boa, não ficou boa? Ficou. E assim, quando eu trouxe o Fala Direito, eu trouxe, por quê? Porque eu sou apaixonada no direito. Em todos os vieses que ele traz para nós. Porque a carreira jurídica, ela é muito rica e grandiosa. E para você ter uma carreira jurídica, você tem uma carreira jurídica. Tipo, pouco importa se tem OAB ou não, porque você, além de conhecer profundamente os meandros da logística da correspondência, você melhora a vida de centenas de milhares de advogados. Com certeza. Com certeza. Tenho prints de clientes todos os dias. Falando, ai, meu Deus, vocês são os melhores. Mas foi esse pensamento lá atrás. E isso é muito poderoso, Sim. sabe? Então, assim, a ressignificação do que poderia ser visto como fracasso, estar sendo visto como oportunidade, eu acho que isso é o mais brilhante. Tanto da forma como você ressignificou, quanto da forma que você impacta as vidas das pessoas. Sim. Com isso, entende? Mostrando que é isso. Existem tantas outras coisas que podem ser feitas. Sim. E que não dependem de OAB. Não dependem. E, amiga, quando eu comecei, eu tava me sentindo muito mal pela reprovação, por ter que pedir demissão do escritório, que era o meu sonho. O meu plano que eu tinha traçado até então, ele estava indo tão bem, né? E de repente eu tive que mudar o plano, porque não passei na prova. Saí do escritório e tudo mais. Então, eu saí ruim, eu saí mal, eu não saí... Ai, que legal. Não foi esse momento. Por isso que eu falei, é importante que a gente traga aqui, que não é que, nossa, ufa, vou empreender. Não, foi um momento de dor. Foi uma escolha difícil ali. Claro. E quando começaram os meus primeiros clientes, e eu comecei a ir para audiência, e eu comecei a ver que o meu trabalho impactava positivamente nos escritórios, esse sentimento ruim, ele se transformou. Porque eu deixei de ser uma bacharel que não tinha passado na OAB para ser uma empresária jurídica. Então, existe um vale que as pessoas não enxergam ali. Muitos, quando chegam até mim hoje nas redes sociais, chegam como desempregados. E eu falo, vocês não estão desempregados, vocês ainda não têm clientes. Porque se você fez uma faculdade, você tem um conhecimento jurídico. E você pode ajudar advogados, por exemplo, mesmo sendo bacharel. Então, ali, eu comecei a me sentir inteligente de novo, né? Poderosa de novo. Todo aquilo que tinha desfeito na minha cabeça começou a ser construído novamente. Quando eu comprei a minha primeira... Eu lembro uma coisa que foi muito emblemática, né? Sabe aqueles negocinho de botar caneta? De metal? Sei. Como eu trabalhei em escritórios,
essas coisinhas eram do escritório. Então eu ia embora e as coisinhas ficavam lá. Aham. Então eu não tinha o negócio de botar caneta. E aí eu lembro que eu falava pro Bruno, eu quero ir com os primeiros dinheiros, eu quero ir na Calunga comprar um negocinho de metal, porque é chique, não é o de plástico. E eu lembro quando eu comprei o meu, e tá na minha mesa até hoje, há 13 anos, é o mesmo que tá na minha mesa. Eu comprei, deixei, e fiquei olhando e falei assim, eu comprei com o meu dinheiro, da minha correspondência jurídica. Fui eu que comprei. Não é mais da mesa do escritório, esse é meu. Eu construí. É uma coisa tão besta, mas pra mim é tão emblemática que eu deixo na minha mesa até hoje. Porque foi ali que eu entendi que eu era uma empresária. Ali eu comecei a aplicar o que eu aprendi no escritório de advocacia, não sobre o direito. Claro que eu uso o direito hoje, óbvio, mas a gestão. E eu sei como ajudar os escritórios também a diminuir custo, para eles terem mais lucro. E tudo isso faz parte, né? E a minha visão de correspondência jurídica há 13 anos atrás é a mesma de hoje, de servir aos escritórios de advocacia. E com isso, aí ali, que era uma coisa só, eu e o Bruno, foi pro Brasil inteiro, depois de muitos anos. E em cima disso, eu fiz uma estratégia, então vou ser uma empresa. E aí, o nome logística, né, que eu mencionei agora há pouco, ele não existia. Eu nem sei se ele existe. Eu ouso dizer que eu inventei este nome. Porque estava eu na Marginal com o Bruno, assim, andando de carro, aí passou aqueles caminhões de logística de empresa. E eu fiquei olhando assim com o Bruno, eu falei, cara, essa empresa leva uma coisa para um lugar. Ela faz uma logística. A gente não faz a mesma coisa, Bruno? A gente não oferece oportunidade para os correspondentes e uma solução para os escritórios? A gente é uma logística. E tam, Pim! os anjos Piriri. Porque antes as pessoas perguntavam para mim, o que você faz? Eu falava assim, eu tenho uma empresa que contrata correspondente jurídico. Isso não é um nome. Entendeu? Eu tenho uma empresa que contrata. Logística jurídica é outra coisa, entendeu? Eu ouso dizer que a gente inventou esse nome. Maravilhosa. E aí, então, Fê, quando a gente pensa neste ecossistema que hoje você faz parte, a gente tem tanto a persona do correspondente jurídico, quanto a persona do empresário jurídico que tem correspondentes embaixo dele, que é o que a sua empresa faz, Isso. por exemplo. Sim. E você sabe que eu ensino uma metodologia para os meus mentorados. Você sabe porque a gente já falou sobre isso, né? Mas só para estarmos todos na mesma página. Onde eu trago a importância das empresas jurídicas terem camadas de faturamento. E camadas é um acrônimo, onde o C é de clientes de alto padrão, o A é de adicionais não jurídicos, o M de massificação inteligente e depois as outras letras significam outras coisas. Enfim, mas todas elas levam a crer que ter camadas de faturamento é importante. Quando eu olho para correspondência jurídica, eu vejo claramente a possibilidade de eu ter dentro da minha empresa jurídica uma unidade estratégica de negócios de correspondência jurídica. Com certeza. Ainda mais você trabalhando com massificado. Que é outra camada. Que é outra camada. Sim. Né? Não tem como operar um escritório de advocacia sem correspondente jurídico. Não tem como. Exato, exato. Então, eu acho que é muito legal esse nosso bate-papo aqui para abrir a mente e os corações de tantos e tantos advogados que ou não conhecem a correspondência, ou que conhecem e subestimam o valor de uma correspondência jurídica bem feita. Eu mesma, antes de conhecer você, eu não tinha noção do que era e até onde poderíamos chegar com a correspondência jurídica. Eu queria, inclusive, Fê, que você desse alguns exemplos do que o correspondente jurídico é capaz de fazer por um escritório de advocacia. Beleza. Tem desde os tradicionais, que é o que a maioria pensa, que acha que é a correspondência, cópia de processo, protocolo e audiência. E não é que não é. É. Porque na minha cabeça, o correspondente jurídico é um representante do escritório. Se o escritório precisa de alguém para representar a audiência, correspondente. Para alguém fazer uma cópia, audiência. Alguém que precisa ir na delegacia, resolver um problema, ver cópia de inquérito, correspondente. Alguém que precisa colher a assinatura de um preso. Isso é bem comum na área criminal e paga muito bem. Por quê? A pessoa está lá e o advogado precisa mandar a procuração para ele assinar, né? O advogado virar ali o responsável por ele, correspondente. Porque nada a ver, um advogado sai do escritório dele para fazer isso, gente. Não precisa. O tempo de um advogado é muito valioso dentro do escritório de advocacia para ele sair para fazer as coisas na rua. Total.
Entrega de veículo amigável, notificação extrajudicial. Mas vamos lá, Maria Fernanda, é só para escritório grande? Não, para escritório. Inclusive, depois de 2020, eu tô nessa há muitos anos, né, gente? Depois de 2020, parece que o mercado jurídico entendeu que ele não precisa ter um escritório e ser especialista em tudo. O advogado entendeu que ele é cível, beleza. Mas apareceu um cliente trabalhista. Você, advogado, tem que aprender trabalhista? Ou então não tem que atender o cliente? Não, ele pode fazer uma parceria com um correspondente jurídico que sabe trabalhista, que vai fazer a peça, que vai fazer a audiência e que não vai tocar o processo, mas que vai fazer essa outra parte técnica. Por quê? Um bacharel pode fazer petição, ele não pode assinar. Uhum. Pergunta, vamos imaginar que eu tenho um escritório e aconteceu exatamente isso que você está me contando. Eu atendo um imobiliário e chegou um trabalhista aqui para mim, eu não queria perder o cliente, eu entro em contato com a sua empresa e você faz a seleção do advogado trabalhista para mim, como é que é? Não, o correspondente pode fazer a peça, a audiência. Ele vai tocar o operacional do processo. Não, perfeito, mas eu estou dizendo do serviço que você presta hoje. Sim, é exatamente isso. Você pegou um cliente trabalhista que precisa fazer uma análise do processo. Você contrata a minha empresa, eu contrato um advogado, ele vai fazer essa análise, vai devolver para a minha empresa e eu vou devolver para você. Ou seja, o meu trabalho é entrar em contato com a Fórum Delivery, que é o nome da sua empresa, e a sua empresa faz isso. Faz isso. Teve audiência nesse processo. Contrata a Fórum Delivery, eu contrato o advogado faz a audiência, devolve para a Fórum Delivery e a Fórum Delivery devolve para o advogado. É muito sensacional essa possibilidade. É libertador saber disso, né? Tanto para o escritório, porque quando, dentro da minha metodologia, eu ajudo muitos advogados a saírem do operacional. Muito. A maioria dos meus mentorados tem essa dor, sabe? Chega ali num determinado nível de faturamento, não consegue dar mais conta do operacional e com metodologia e tal, eu ajudo a sair desse lugar e ter mesmo o lugar estratégico dentro dos seus negócios. Sim. Beleza. Quando você chega para mim e fala que eu consigo contratar alguém para fazer isso, eu já consigo, inclusive, ter a liberdade de saber que, ao invés de eu ir lá, no exemplo que você trouxe de ir à delegacia, quanto tempo que se perde? Um dia, né? Às vezes, se é longe, você tem que ir um dia antes para amanhecer. Às vezes não conhece o órgão, né? Exatamente. Não sabe os procedimentos. Exatamente. O correspondente está lá todo dia. Exatamente. Ele sabe com quem falar, o nome da pessoa, o melhor horário para ir. Só que aí, o que eu vejo que é um grande ponto aqui que a gente precisa refletir? Não é o advogado técnico que vai ter esse tipo de visão. Porque o advogado técnico, ele sempre vai querer ser o centralizador ali. Ele sempre vai querer ser o cara que quer fazer tudo, que resolve tudo. E tá tudo bem, né? Porque nós somos ensinados assim. A gente sai da faculdade técnicos no direito. Só que quando você vai para a cadeira de empresário, aí você consegue ver essas oportunidades todas. Será que eu preciso mesmo ir até a delegacia? Mais que isso, né? A pessoa às vezes está lá sem a OAB, frustradaço e... tá tudo bem. Se você tiver uma cabeça de empresário, e eu vejo tanto isso, às vezes as pessoas falam assim, eu fiz direito, mas como eu não tirei a OAB, eu fui abrir a minha empresa. Por que você não pode ter uma empresa jurídica? Exatamente. Já que o coração vibrou pelo direito, né? Por isso que eu falo aqui com muito amor sobre o direito, porque o direito nos dá tantas possibilidades. Mas tantas possibilidades, inclusive as possibilidades que não são óbvias, como essa que a gente está trazendo aqui, né? Sim. Com uma história de sucesso, com a história de uma pessoa apaixonada, com a história de uma pessoa intensa, como você. E aí você estava dando exemplo, Fê, de todas as possibilidades que um escritório tem, né? De utilizar a correspondência jurídica e tal. Beleza. Então, entendi que se eu precisar de ajuda, desde a petição até ir lá, enfim, eu posso contar com um correspondente jurídico. Sim. Perfeito. Agora, eu tô aqui, desolada, porque não passei na OAB. Quais oportunidades você vislumbra para mim? Certo. Tanto não passou na OAB quanto estudantes, também, importante falar. Estudantes, boa. E eu vou voltar até um ponto antes. Não seria justo você fazer 5 anos de faculdade e o fato de não ser aprovado na OAB, então joga fora o seu diploma. Isso não seria justo. Pois é, e tanta gente faz isso. Muita gente. E tanta gente faz isso. E se submete a empregos para ganhar, sei lá, R$1.000. E Fê, de novo, assim, a gente está começando esse projeto do Fala Direito e assim,
um dos meus principais intuitos é realmente ter esse olhar de amor para essa profissão, sabe? Pra essa, quando eu digo profissão, é para essa carreira jurídica, né? De maneira macro, assim. Tanto para os que decidiram ir pelo caminho do concurso, tá tudo bem, a gente vai sentar aqui, vai conversar. Eu quero trazer aqui para conversar comigo pessoas que têm carreira pública, as pessoas que vislumbraram oportunidades, outras como você na correspondência jurídica, você que é referência na correspondência jurídica, isso traz eu acho que traz um acalanto para tanta gente. É o que você disse, é injusto demais as pessoas terem feito a faculdade e por conta de poxa vida, falar, eu não sirvo para isso. Nós estávamos falando nos bastidores, né? O quanto que esses momentos, às vezes, colocam em prova a nossa capacidade, a nossa competência, né? O quanto ser. O nosso ser. Falou, nossa, tá tudo errado. É algo que eu falo, a OAB, ela define quem pode ser advogado ou não, mas ela não define uma pessoa. E não define uma empresa. Não define uma empresa. Não define. Então, bacharéis, que assim como eu, às vezes não se viam como advogado, mas gostava do direito ali. Aprendeu a gostar, eu aprendi a gostar. Mas dessa forma estratégica. Não sabem o que fazer. E aí arrumam um emprego para R$1.000, sem perspectiva de crescimento. Porque se ele, na cabeça de quem não conhece e acha que precisa passar na prova, ele tá ali trabalhando no escritório de advocacia como um paralegal, que era o que eu fazia. Mas qual é o crescimento desse paralegal dentro do escritório de advocacia? Dentro do escritório não tem perspectiva. Ele vai ficar ali. Aí se ele passar na OAB, aí ele vira advogado júnior. Mas ele não pode viver do direito? Será que ele não pode viver? Então, os bacharéis, é o que eu falo, não existe desemprego. Você ainda não tem o primeiro cliente. E entender que fez uma faculdade de direito, não de OAB. E que para aqueles que querem ser advogados, vão prestar até passar. Porque para ser advogado precisa passar. Perfeito. Mas para aqueles que querem viver do diploma de direito, existe uma opção. E uma opção muito rentável, por sinal. E desde que feita com estratégia. E aí, quando a gente pensa nessa opção, eu vejo que existem duas opções, inclusive, né? A opção, como nós estávamos falando ainda há pouco, a opção de você ser o correspondente mesmo, né? Que vai fazer ali as diligências e tal, onde você vai ter uma determinada capacidade produtiva. E o momento que você vai sair desse lugar e ir para a cadeira de empresário, a gente vai começar a contratar correspondentes. E aí a gente vai para um faturamento infinito, né, Fê? Infinito. E um terceiro lugar. Os advogados que entendem que se eles colocarem uma unidade estratégica de negócios no escritório de advocacia deles, a advocacia deles também vai para um outro nível. Como que você chega para um banco hoje e fala, pode mandar seus processos para cá? Se você não conhece correspondente jurídica, você não vai fazer isso. Verdade. Porque o banco, ele não fala, claro, você vai atender São Paulo. Não. O banco vai falar onde você pode me atender. E aí, se você não conhece correspondência, você entra em choque. Você fala, nossa, mas meu Deus, e Salvador, e Belo Horizonte, como é que eu vou fazer? Simplesmente, você tem um núcleo ali que contrata correspondentes dentro do seu escritório. Então, tem espaço desde do cara que é um correspondente jurídico, que vai lá no fórum fazer o estudante, o bacharel. Aí ele vai para a cadeira do empresário jurídico, e aí ele pode ser bacharel, estudante, ou o advogado que implementa isso dentro do escritório de advocacia. São 3 áreas, assim. Maravilhoso. Fê, quando a nossa conversa aqui é muito sobre negócios, mas a nossa conversa aqui é muito também sobre ressignificação. Sim. Em que momento você ressignificou tudo isso na sua vida? É um processo? Já aconteceu? Quando aconteceu? Como? Um processo, assim, que eu entendi que era isso que eu queria para minha vida, quando eu comecei a ganhar o dinheiro. E aí eu falei, legal, mas também vou ganhar o dinheiro para voltar pro escritório quando passar na OAB, né? Ainda estava lá. Mas quando eu engravidei, e aí eu lembro de como eu trabalhava no escritório de advocacia, que era das 8 às 3 pontinhos. Não tinha hora para sair, né? E eu falava, cara, como é que é isso? Agora, eu tô construindo aqui uma coisa que eu tô vendo aqui que eu tenho mais liberdade. E que eu não preciso parar para estudar para prova, eu já tô ganhando dinheiro aqui. Então, ali que eu falei, isso aqui vai ser a minha profissão. Então, não vai ser para ganhar R$500. Eu vou ganhar muito dinheiro. E aí, eu tinha 7 meses, botei na minha cabeça que eu tinha uma meta de 10 mil. Que 10 mil, se eu fosse advogada, nenhum advogado júnior ganha R$10.000. Não tem. Pra você ganhar 10 mil, põe ali no escritório de advocacia, sendo funcionário, né? Não dono. Sendo funcionário para ganhar 10 mil, vai uns 6 anos, mais ou menos, dentro do mercado de trabalho.
Então eu falei, 7 meses pra eu ganhar 10 mil reais, porque eu sou dessas, entendeu? Quero ganhar. E aí, amiga, quando passou os 7 meses, eu fechei o faturamento no mês que o meu filho nasceu e eu fechei com 43 mil reais. Não foi 10 mil, foi 4 vezes mais do que isso. E aí eu falei, não tem volta. Eu gostei. Eu vou ficar. Eu entendi o que tá acontecendo aqui na minha vida. Eu entendi. Nesse momento você já contratava correspondentes. Já contratava. Ali eu já tinha entendido que eu saí da correspondente jurídica para empresária na correspondente jurídica. Eu já estava contratando outros correspondentes. E eu ficava fazendo a gestão. E aí quando você viu os 43 mil, eu falei, 43? Quantos anos eu estaria trabalhando para os outros para ganhar 43? Nem sei, mais de 10. Uhum. Em 7 meses eu aumentei 40 mil vezes o que eu ganhava, R$1.000. Entendeu? Em 7 meses eu ganhei 40 mil reais. Sem OAB. Sem OAB. E é isso. Maravilhoso. Fê, diga pra mim uma coisa. Se você pudesse hoje trazer uma mensagem para aquelas pessoas que, assim como você lá atrás, estava no momento de sentir-se fracassado por conta de não ter passado na OAB, ou de sentir-se muito aflito porque está na hora de começar a prestar as provas de OAB, a gente sabe o quão complexo e desafiador isso é. O que você diria para essas pessoas? Complementando, é complexo porque o sistema, ele faz isso com a nossa cabeça, na faculdade. Ou eles inclinam você para um concurso público, ou eles inclinam você a ser um advogado para os outros. Não é nem empreender na advocacia, nenhuma faculdade ensina isso. Uhum. Então a pressão é realmente assim, tipo assim, isso aqui é tudo para mim. Era para mim, eu tive que me desligar do escritório do meu sonho. Uhum. E não é porque eu era ruim, eu era muito boa. Eu era a estagiária do meu coordenador. Mas a prova naquele momento me definiu. E quando teve a virada de chave que eu falei, essa prova não vai me definir. Mesmo. Ela vai definir se eu sou advogada ou não, mas a Maria Fernanda, ela não vai definir nunca mais. Então o que eu falo pro pessoal é, vocês fizeram faculdade de Direito. 5 anos absorvendo um conteúdo e a conexão com o escritório de advocacia não precisa acontecer quando você passa na OAB. A carreira no direito pode começar muito antes. Se você tem um sonho de ter o próprio negócio, por que não começar na correspondência? Uhum. Talvez eu não me encaixasse desde o primeiro semestre, estava na minha veia ser empresária e eu não sabia. Por isso que eu via o mundo, queria fazer as coisas diferentes. Quando você trabalha para os outros, você não tem muito essa oportunidade. A coisa é como ela é. Uhum. E quando você é o dono do seu próprio escritório, você tem a oportunidade de ganhar 1.000, 10 mil, 100 mil, $500.000, quanto você quiser, quanto a sua estratégia definir. Uhum. Então, eu sei como é achar que uma prova define uma pessoa. Eu sei como é eu achar que eu nunca mais ia trabalhar com a faculdade que eu fiz, os 5 anos. Só eu sei como eu fiz esses 5 anos. Então, eu sei exatamente qual é o sentimento de fracasso que essas pessoas sentem. E não existe isso. Não existe esse fracasso. Esse fracasso é uma coisa que a sociedade jurídica impõe, fazendo você acreditar que você não tem outro caminho. Mas existe outros caminhos, outros caminhos, não é um caminho. Então é a correspondência jurídica. Outros caminhos, outros tipos de trabalho que você pode fazer sem depender da OAB, sem depender de uma entrevista de emprego. Só a coisa que eu ficava louca da vida era fazer entrevista de emprego. Eu falava, gente, quem é ele para me definir? Ele vai falar que eu sou boa para a empresa, você não é boa. Eu sou muito boa, que eu não sou boa? Eu ficava muito brava. Então, eu falo isso para meus alunos. Sabe que nunca mais você precisar fazer uma entrevista de emprego na vida? Eu acho isso da hora demais, gente. Isso é muito legal. E não é o que você falou, romântico. Não, errei muito, aprendi muito, erro ainda hoje. A gente só para de errar nunca. Né? Quando para, quando morre, né? Quando para, quando desiste, né? Mas de enxergar além. Até porque... Quantas pessoas passam na OAB também e não sabem o que fazer com a OAB? Exato. Eu tenho aluna, amiga, que no dia que saiu o resultado da aprovação, ela foi demitida. Ela saiu para comemorar no almoço. Nossa. Porque no escritório não tinha vaga para advogado. Tinha vaga para estagiário. Então ela mó feliz, voltou do almoço. Então tá bom, linda, pega suas coisas e tchau. Então eu acho que é muito mais sobre você ter o domínio de construir a sua vida do que você
ser um fantoche na mão de outras pessoas. Muito engraçado você... Engraçado não, muito interessante você ter falado sobre essa coisa de você ter o domínio. Faz pouco eu conversei com o Cristiano, do Advogado 10X, e ele falou muito sobre ter o domínio. E sobre como que alguns rituais que ele faz no dia a dia dele mostram para ele de maneira inequívoca que ele tem o domínio. Sim. E eu gosto muito de entender quais são os rituais que te fazem, que fazem as pessoas serem quem elas são. Quais rituais hoje você traz na sua rotina que te tornam ser quem é? Muito bom. Eu treino todos os dias. Eu tenho que treinar, eu tenho que comer bem, eu tenho que dormir e eu tenho que ler. E estudar todos os dias. Por quê? Eu falo uma coisa assim, o dinheiro que eu não ganho é pelo conhecimento que eu não tenho. Fato. Se alguém tá ganhando 1 milhão no mês e eu não tô, o que eu não sei que aquelas pessoas sabem? Então eu preciso estudar. E para mim, a atividade física, eu já, uma parte da minha vida de empreender, eu não fazia. Eu não me alimentava bem, eu não me exercitava, eu não meditava, eu não pensava no meu lado espiritual, eu só trabalhava. Acho que tem momentos, às vezes, da vida, né? Que eu digo que, às vezes, a gente tem que desequilibrar para equilibrar. Exatamente. E eu vejo claramente a performance de antes e de hoje. Porque nesse momento que a gente está plantando, a gente precisa de energia, né? E não adianta eu ficar comendo pizza todos os dias e bebendo todos os dias e não dormindo todos os dias. Como é que eu vou performar no dia seguinte? Isso parece tão óbvio quando a gente vive, né? Mas olhando para trás, isso não era óbvio. Eu teria performado muito mais. Mas isso é uma coisa que faz parte da minha rotina. E eu sou muito curiosa. Eu gosto muito de ouvir as pessoas que eu admiro como você. Como as pessoas, elas fazem na vida delas. Né? Porque tem muito assim, às vezes as pessoas olham pra mim hoje. O que você faz hoje, Fernanda? Não interessa o que eu faço hoje. Interessa o que eu fiz há 13 anos atrás pra hoje estar aqui. Total. Porque se falar, eu treino, eu faço isso, eu tenho... não sei o que. Essa não era a minha realidade há 13 anos atrás. Então é uma ilusão você perguntar pra uma pessoa que você admira o que ela faz hoje. Eu sempre olho pra essas pessoas e falo, o que você fazia há 20 anos atrás? Porque eu sei que é isso que fez ela estar onde ela está. E o que eu fazia há 13 anos atrás para hoje eu estar aqui era ser incansável buscando o meu objetivo. Estudando, me conectando com pessoas, sendo humilde em reconhecer que eu não sabia. Porque a pior coisa que eu acho que pode ter é a pessoa falar, isso eu sei. Eu falo que é um ladrão de conhecimento, né? Você falar, isso eu já sei, falar, isso é óbvio. É uma arrogância, né? Porque assim, o que é o sucesso se não você fazer o que é óbvio de maneira consistente. Consistência, isso. Todo dia ali fazer... Porque há alguma dúvida de que fazer exercício, comer bem, dormir bem... Não. Não, só que... Tem que fazer todo dia. Tem que fazer. Consistente. E o que eu fazia lá atrás era olhar a vida que eu tinha e que eu não queria mais ter. Então aquilo era o meu cenário. Eu olhava e falava assim, o que eu preciso fazer para sair daqui? O que eu preciso fazer para conquistar as coisas? Então eu fiquei obstinada nisso daí. Essa visão é o que me trouxe aqui. E com certeza, se fizer essa pergunta de novo para a Maria Fernanda daqui a 10 anos, é o que eu estou fazendo hoje que vai levar aquela Maria Fernanda. É uma ilusão. Imagina falar para aquela Maria Fernanda daquela época que eu tinha que me alimentar, comer cedo. Não, aquilo não cabia para minha realidade. Eu tinha outras prioridades. Eu tinha um filho na minha barriga. E falando de Maria Fernanda de antes, como seria hoje a Maria Fernanda... empresária, milionária, linda, bem-sucedida, chegando para Maria Fernanda lá, que estava com a incumbência de, porque não era nem o sonho, era a incumbência de se tornar advogada e falar, Maria Fernanda, fica tranquila. Vai dar tudo certo. Você não vai passar na OAB, mas olha onde nós chegamos. Esse podcast aqui tá ficando um pouco pesado, sabe, gente? O que eu falaria? Eu falaria isso, amiga. Espera só um momentinho. Eu falaria isso. Vai dar tudo certo. Tipo assim, qual que era a missão naquele momento? Mudar a minha vida. Como? Eu tava estudando e trabalhando para isso acontecer. E deu certo. De uma forma que, quando eu entrei na faculdade, eu jamais imaginei que seria. Porque meu sonho era lá, advogar para sempre, naquele escritório. Naquele escritório, inclusive. Naquele escritório. Então eu falaria assim, cara, ouça seu coração. Faz o que tem que ser feito. Porque criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito. Que lá na frente a conta vai fechar.
E não vai ser nos padrões que o direito diz que você tem que ser. Vai ser do jeito que a Maria Fernanda construir. E vai ser bom. Com certeza eu falaria isso pra ela. Então tira essa ideia da cabeça, filha. Tá tudo bem. Você não tem que seguir os dogmas do direito. Você vai ser muito boa no que você se determinar a fazer. Até porque a sua essência é essa, né? É não seguir dogmas, né? É, desde criança. Eu só sei que se for para eu ser a correspondente, a empresária, a professora, o que for, eu vou me dedicar para ser a melhor que eu posso ser, a minha melhor versão. E é isso que eu falaria para Maria Fernanda atrás. Então seja a sua melhor versão deste outro movimento que você vai entender lá na frente o que vai ser, mas seja a melhor e inspire pessoas. Porque muitas Marias Fernandas vão passar pela mesma situação. Isso é profundo. Muitas estão passando por isso agora. Agora. Tão profundo que eu tatuei isso em 2 lugares no meu corpo, para eu me lembrar sempre. Primeiro aqui, se você pode sonhar, você vai realizar. E para eu levar essa ideia para outras Maria Fernandas, eu tatuei. Se não você, então quem? Se não agora, então quando? É isso. Maravilhosa, maravilhosa. Chorando estou. Recentemente, houve uma polêmica e tal, do pessoal falando que Deus me livre, mulher CEO, por conta da masculinização e etc. E eu te acho uma mulher extremamente linda e... A gente vai chorar mesmo aqui nesse Mas podcast. Dedicada à sua família, dedicada ao seu marido, sabe? Uma mulher que eu admiro do fundo do meu coração. Como é ter a empresa, ter de provar para para um sistema sobre o seu valor, o valor das coisas que você faz e entrega, o valor das ideias que você tem, e conduzir uma família da forma linda como você conduz. Como é? Primeiro que se tem uma coisa que é boa na vida, gente, é ter amigos que amam você de coração. Como eu amo você. Por isso que a gente fica chorando. Entendeu? É maravilhoso. É verdade, ter pessoas que torcem verdadeiramente pelo nosso sucesso, sabe? Isso é foda. Desculpa a palavra. Como é, cara? Eu acho que isso é algo que eu todos os dias procuro entender como é. Porque não era da minha natureza eu poder ser quem eu quisesse. Era da minha natureza sucumbir ao que as pessoas queriam que eu fosse. Então, quando hoje eu tenho a oportunidade de ser tudo isso, né, que você falou, e de perceber que isso é uma realidade na minha vida, é como se eu contasse lá para Maria Fernanda lá atrás que isso é possível. A caixinha que sempre quiseram me colocar desde sempre, com frases do tipo, você é muito errada, você é muito brava, você é muito grossa, você negativamente me colocando numa caixa, essa caixa, ela ficou muito pequena pra mim. Quando eu tomei a coragem de ir pro mundo, assim, sabe? Então, ser dona da minha própria vida é algo que eu levo com muita responsabilidade. Porque eu entendi que ninguém vai me dar nada nessa vida, a não ser Deus e a minha espiritualidade. Mas se eu quiser alguma coisa, eu tenho que ir atrás. E isso foi libertador. Porque eu vi uma situação na minha casa que não era assim. O meu pai, com 77 anos, deu a vida por uma empresa que mandou ele embora quando ele estava velhinho e doente. E quando eu vi aquilo, eu não sabia, mas ali eu tinha entendido que ninguém ia mandar na minha vida. E que eu ia mandar na minha vida. E equilibrar os pratinhos não é fácil. Não existe romance de falar, né? Eu me esforço muito, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, amigos incríveis, o ambiente, né, que hoje me rodeia favorece com que isso aconteça. Como você, como amigos especiais que eu tenho que têm a mesma vibe, entendeu? A mesma energia que eu. Mas não é fácil. Por quê? Existe muito hater, existe muito preconceito. Com as mulheres já tem muito preconceito, imagina com as mulheres que trabalham no direito sem a homem. É tipo um negócio assim, entendeu? Mas também é muito, sabe, amiga, eu entendi finalmente o meu valor. E a minha peça no quebra-cabeça do direito, qual é? E tá tudo bem. Uhum. Entendeu? Então, e passar esses valores para os meus filhos, para os meus alunos, de trazer essa segurança de que você é capaz, se você tiver a ferramenta certa,
As pessoas certas, você é capaz de qualquer coisa. E não ficar dentro dessa caixa que te colocaram um dia. Você pode sair. Você sabe que eu falo muito assim, nós somos muito moldados pelo medo, né? No direito, assim, na faculdade, você tem aquele medo, a hierarquia e tal, e depois o medo da OAB, depois o medo. E eu falo que eu me sinto muito portadora da incumbência, da missão, do propósito de trazer coragem, sabe? Coragem. Você precisa ter coragem para assumir ser quem você é, e com coragem, é possível, é o que você falou, é possível. Então, assim, uma das coisas que eu acho que vai marcar a essência do Fala Direito é trazer pessoas aqui que inspiram outras pessoas a terem coragem. Eu acho que é muito sobre coragem. Porque coragem não significa não ter medo. Significa... Ir com medo mesmo. Ir com medo mesmo. É verdade. Né? Significa, entendi, eu tenho muito medo, mas eu tenho a coragem de passar por cima desse desafio. Verdade. Assim, né? É verdade. É muito sobre coragem. Então, obrigada, Fê, por ter vindo aqui. Tenho certeza que muita gente vai se emocionar conosco, porque foi muito de verdade o que fizemos aqui. E tomara que tenhamos encorajado muitas e muitas pessoas. Obrigada. Te amo. Até o nosso próximo episódio. Chorando. Aliás, deixa eu aproveitar aqui. Você pode me dar os presentes ali? Por quê? Porque este podcast, Maria Fernanda, ele é todinho feito com apoio do pessoal da VUMP. E o pessoal da VUMP deixou o quê? Deixou um presente para você. Olha aqui. O presente para Maria Fernanda. Pode abrir? Pode, lógico. Eu sou igual criança em festa, gente. Eu não espero. Maria, a VUMP é uma plataforma importantíssima. Por quê? Porque ela ela é um braço da Cogna, e a Cogna é a maior empresa de educação da América Latina. Chocolate. Então, estar aqui com o apoio da VUMP é motivo de honra e felicidade para mim. Então, obrigada, VUMP. Muito obrigada. E você, Maria Fernanda, que é também infoprodutora, que tem os seus cursos online. E para você, que assim como a Maria Fernanda também tem seus cursos e tal, vale muito a pena olhar para as oportunidades que a VUMP traz para esse mercado. Uma plataforma super inteligente, gateway de pagamento e etc. Amiga, gostou do presente? De café. Tô muito muito legal, amando. né? O Bruno vai adorar. Olha que graça. E esse aqui é o meu presente do Fala Direito para você. Ai, quanto esse aqui é para adoçar a sua vida. Pode me chamar mais vezes para fazer podcast. Porque eu gosto de presente. Isso é para adoçar a minha vida. Adoçar a sua vida. Vamos ver. Olha que caixa, gente. A Flávia, ela é, sabe? Vamos botar até aqui assim, ó. Nos mínimos detalhes, esta mulher pensa em tudo. Vamos ver. Derrubar. É chocolate. Você tira o olho, tá? É tudo meu. Ai, que delícia. Obrigada, amiga. Maria Fernanda, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estarmos juntas. Mais uma vez. Obrigada. Viu? Obrigada. Obrigada. Um beijo grande. E pra você, até o próximo episódio do Fala Direito.